amor do Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o preço do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. Vamos atentar aqui só um minutinho. Eu prometo que eu vou ser muito objetivo, muito rápido aqui, para nós aproveitarmos esse momento que estamos juntos aqui nesse lugar. Eu quero falar de uma passagem bíblica, lá no livro de Gênesis, que é o primeiro livro das Escrituras, no capítulo 32, do verso 22 ao verso 32, nós temos uma história muito bonita, uma história linda, que nos fala a respeito de um homem, de um personagem bíblico chamado Jacó, e do encontro dele com Deus.
E esse é o elemento fundamental aqui que eu gostaria de falar para vocês, a respeito do nosso encontro com Deus. O quanto isso é fundamental. Não existe uma pessoa, não existe um ser humano que não tenha um sentimento que eu posso expressar da seguinte forma: de uma pessoa que tem saudade de uma coisa que ele não conhece. Você sabe o que é isso? Ter saudade de algo desconhecido é justamente aquilo que está no coração de cada pessoa, de cada homem, de cada mulher, de cada jovem, todas as idades, de todas as classes sociais. O ser humano, ele sente uma insatisfação profunda no seu coração e na sua alma. Isso porque ele precisa, ele necessita de Deus e de um encontro com Deus, para que essa necessidade, essa satisfação que ele tanto procura e busca, seja saciada. E é justamente sobre isso que nos mostra isso nas Escrituras, em Gênesis capítulo 32. E é tão importante e fundamental isso para a nossa vida, gente, que Jesus Cristo chegou a dizer que a vida eterna consiste nisso, em conhecer a Deus, em conhecer o Pai e conhecer o Filho a quem Ele enviou. Portanto, preste atenção aqui um minutinho. Isso é importante para a sua vida. Isso é fundamental. De tudo quanto temos ouvido aqui, é tudo muito importante. As canções, as letras, tudo para falar a respeito desse encontro fundamental com Deus. E eu quero dizer para você aqui quais são os elementos, quais são as características que expressam o encontro de uma pessoa com Deus. Como é que eu posso saber que eu realmente tive um encontro com Deus? Como é que eu sei que isso pode acontecer na minha vida? Então é uma forma de você avaliar, de você pensar a respeito de como está a sua condição, a sua situação diante de Deus, para que você avalie de fato se você teve esse encontro, e se você teve, qual é o nível desse encontro que você teve com Deus. São 3 coisas que eu quero compartilhar com vocês sobre isso. A primeira delas é que todo encontro com Deus é precedido de um conflito, é precedido de uma crise profunda, latente no coração de cada pessoa. E é isso que aconteceu com Jacó. A Bíblia diz que naquele dia em que ele foi encontrar com Deus, ele começou uma luta. A Bíblia diz que era com um homem, depois a Bíblia diz que era com um anjo, depois a Bíblia diz que era com o próprio Deus. Veja, é um conflito que o ser humano trava com o próprio Deus, numa espécie de luta, numa espécie de guerra, um conflito profundo interno, uma inquietação, uma ansiedade. É aquilo que acontece, paira no coração das pessoas antes propriamente de terem esse encontro com Deus. Como é que isso acontece com você? Como é que isso pode ser avaliado no seu coração? São as inquietações, são os questionamentos, são as perguntas. Quando nós então avaliamos a nossa vida e queremos buscar um sentido para a nossa existência, para o nosso viver, para aquilo que queremos fazer, é o sentimento também de que nós não temos uma plena alegria, uma plena felicidade. Pode ser uma crise também em virtude de algumas situações, uma enfermidade na sua família, na sua vida, um conflito familiar dentro do seu lar. Essas coisas se afiguram como um conflito que reflete o nosso conflito com Deus. Quando nós então de alguma maneira, nós queremos resistir a esse encontro, nós queremos evitar esse encontro, nós queremos protelar esse encontro, e aí eu quero dizer para você, se isso está acontecendo com você, se é essa a sua realidade, se o seu coração anda cansado,
se você, mesmo acostumado com a igreja, com a religião, com o contexto evangélico, mas ainda assim, essas coisas se aparecem, se apresentam, saiba você que isso é um bom sinal, é um sinal que Deus está chamando você de alguma forma, que Ele quer ter um encontro com você, e a partir dessas coisas, desses elementos, Ele quer que você o conheça. Então há de várias formas, nós de alguma maneira, nós tentamos resistir. O famoso escritor chamado C.S. Lewis, aquele que escreveu as Crônicas de Nárnia, aquele escritor, professor universitário de literatura, famoso, ele conta a respeito do encontro que ele teve com Deus. Ele disse assim, que todas as vezes que Deus o chamava e ele resistia, ele se sentia como um pescador jogando uma isca, e o pescador era Deus e ele o peixe, e ele então era fisgado, e ele tentava resistir, e esse grande pescador ia puxando o anzol, e tinha hora que ele pensava que ele estava livre, e ele começava a querer escapar, e de repente aquele pescador puxava de novo o anzol para si. Era Deus que não nos deixa escapar, mesmo nas nossas resistências. Isso aconteceu com Jacó, na luta dele com o Senhor. Ele lutava, e Deus desarticulou, tocou na coxa de Jacó, na junta da sua coxa, de tal forma que ele ficou completamente desarticulado. É assim que Deus faz conosco. Esse é o primeiro elemento. O segundo que eu quero compartilhar com você é que nesse encontro com Deus, nós temos a confissão. Há uma necessidade de nós falarmos para Deus quem nós somos. Naquele momento em que Jacó ficou desarticulado com o toque de Deus, Deus deu um toquezinho na coxa dele, porque o poder de Deus é desproporcional à nossa condição, à nossa situação. E aí então Jacó ficou desarticulado, e Deus perguntou para ele, como você se chama? E Jacó disse, e ele respondeu, tal qual é o seu nome, o meu nome é Jacó. Mas tem uma coisa, você sabe o que significa Jacó? Jacó significa aquele que engana, o enganador, aquele que disfarça, aquele que é esperto, o espertalhão, que tenta fazer da sua vida um faz de conta, que acha que pode ter o controle da sua existência, que acha que pode fazer as coisas do seu modo, da sua maneira, até mesmo enganando os outros, e numa tentativa de enganar inclusive a Deus. E Jacó declarou, fazendo uma confissão com o seu próprio nome, e ele disse, o meu nome é Jacó, é isso que eu sou até aqui. Você tem que mostrar a sua identidade, uma confissão de identidade. Você tem que dizer de fato quem você é diante de Deus. Você tem que reconhecer que você não é absolutamente nada, que você não pode requerer da parte de Deus qualquer coisa, que você não é nenhum merecedor diante de Deus, que Deus não tem nenhuma obrigação de ajudá-lo, de socorrê-lo, de ampará-lo. Você está perdido sem Deus. Você tem que reconhecer isso. Você tem que reconhecer que a sua vida é uma completa ilusão sem Deus. Jacó fez essa declaração, gente. Isso é tão importante, isso é tão fundamental. E isso representa a nossa condição e a nossa situação diante de Deus. A terceira coisa que eu quero compartilhar com você desse encontro com Deus, eu disse a primeira é o conflito, é a luta que se trava, é a crise diante de Deus, não simplesmente diante das relações que nós estabelecemos na vida, mas principalmente isso tudo reflete a nossa vida diante de Deus. A segunda que eu disse é a nossa confissão, quando nós declaramos de fato diante de Deus quem nós somos, e reconhecemos a nossa pobreza, a nossa miséria, a nossa falência, a nossa insuficiência. E a terceira é a transformação do encontro com Deus
que isso provoca na nossa vida. Interessante que logo depois que Jacó disse o nome dele para Deus, a palavra de Deus diz assim, que Deus falou para Jacó o seguinte: olha, de agora em diante, você não vai mais ser chamado de Jacó, você vai ser chamado de Israel, porque você lutou com Deus e prevaleceu. Olha que transformação, gente, de enganador, daquele que tenta iludir até mesmo Deus, ele passa a ser chamado de Jacó, aquele que está na luta junto com Deus, a favor de Deus, aquele que luta com Deus e prevalece. Isso indica uma transformação, isso indica uma mudança profunda, e essa mudança no texto mais abaixo vai mostrar de forma tão clara o que ela significa. Jacó disse assim, naquele lugar que era um lugar chamado Peniel, ele disse: eu vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Veja, gente, essa transformação é de vida, é para promover vida no nosso coração, é para a gente ter certeza da vida eterna, é para a gente ter certeza a respeito para onde nós vamos depois da morte, é para ter certeza a respeito da nossa salvação diante de Deus. Esse é o encontro com Deus, é o encontro que gera salvação no nosso coração. Eu quero realmente que você saia daqui hoje pensando nisso, meditando nessa realidade. Você não veio aqui por acaso, você não está aqui simplesmente para participar de um evento, você não está aqui simplesmente para conhecer novas pessoas, por causa de algumas amizades, para ouvir uma música. Mais do que isso, você está aqui porque Deus o chamou aqui para ouvir isso, para ouvir essa palavra. E eu tenho certeza que de alguma forma, em algumas pessoas, em alguns corações, essa mensagem vai fazer todo sentido. E é por você que eu quero aqui nesse momento pensar sobre isso tudo que foi dito, para que você medite isso no seu coração, para que você leve essa palavra junto com você. Nós estamos aqui, nós somos da Igreja Presbiteriana do Jaó, desse bairro, e nós queremos anunciar para vocês que estão aqui, e para todas as pessoas que porventura estejam nos ouvindo em suas casas, que nós estamos aqui para anunciar o nome de Cristo. Essa é a nossa intenção, e por isso nós estamos nos estabelecendo nesse lugar. E eu gostaria de orar com você. Gostaria que você, junto comigo agora, se você teve a sua atenção um pouquinho voltado para mim, ou se você ainda está conversando um pouquinho, agora parasse um pouquinho, fechasse os seus olhos. Eu gostaria que todos nós, todas as pessoas, parassem um pouquinho. Se você está lanchando, pare só um minutinho, 2 minutinhos, para que nós coloquemos a nossa vida diante de Deus. A palavra de Deus foi anunciada, a semente do Evangelho foi lançada. Agora eu quero orar por você. Pare de conversar só um minutinho, olha aqui, feche os seus olhos, vamos orar juntos, vamos pedir que Deus venha ao nosso encontro. Ele é maravilhoso, Ele é grandioso, Ele pode visitar a sua vida nesse lugar, nessa hora, e inundar o seu ser com a sua palavra, com a sua presença. Feche os seus olhos agora. Ó Deus, nós estamos aqui invocando o Teu nome, falando a respeito do encontro mais importante, o encontro mais singular das nossas vidas, que é o nosso encontro com o Senhor. O Senhor conhece cada coração que está me ouvindo nessa hora, Senhor. Ó Deus, Tu sabes da situação, da condição de cada um. Por isso, eu peço a visitação do Senhor, desse encontro maravilhoso, que gera vida, que produz transformação no nosso ser, na nossa existência. Visita, Senhor, o coração desse jovem que está aqui nessa noite, que veio aqui, até mesmo muitas vezes sem saber bem o porquê, Senhor, mas que se deparou com a Tua palavra, que ela alcance esse coração como uma semente, uma pequena semente, que ela brote, que ela comece a germinar, que ela produza, Senhor, frutos
ó Deus, nesse encontro maravilhoso, o fruto da vida, o fruto da salvação, o fruto do perdão, Senhor. Eu peço que o Senhor conceda graça a todos nós nessa noite. Ó Deus, aqui reunidos como igreja do Senhor, que tudo que fizemos aqui, ó Deus, possa trazer o resultado pleno da nossa vida em comunhão com o Senhor. Que seja isso para a glória e para a honra do Teu nome. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe. Nós vamos continuar aqui as nossas apresentações. Eu espero que você aproveite da melhor maneira possível esse momento tão gostoso que estamos aqui nessa noite.